O jornal O Globo lançou um editorial atacando as propostas de redução da carga horária de trabalho, se embasando em um suposto estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A deputada Érica Hilton mostrou que o tal estudo não tem nada de científico. E nós aqui no Meteoro também vamos dar uma olhada de onde saíram os dados usados pelo jornal. E não é de onde vocês estão pensando. Vamos chamar a nossa Sofia Labanca para falar sobre isso aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ana. A gente tá falando aí da Érica Hilton, que é a autora do projeto que tá tramitando na Câmara dos Deputados, que para o fim da escala 6x1, né? Que, na verdade, o projeto, da forma com que ele está, inclusive, propõe aí a escala 4x3, então uma redução da jornada de trabalho. E é óbvio que isso está fazendo muito empresário ficar arrancando os cabelos, né? Meu Deus do céu, e agora? E, à medida que esse projeto vai tentando avançar, o jornal O Globo resolveu lançar um editorial atacando a ideia de você ter uma redução da escala de trabalho, da jornada de trabalho. Então tá aqui, ó. O Globo, editorial, redução da jornada de trabalho não passa de engodo. Lembrando que aí é um editorial. O que é editorial? Editorial, ele é a opinião oficial, digamos assim, de um veículo de imprensa. Então, a opinião oficial do jornal O Globo é que redução de jornada de trabalho não passa de um engodo. Agora, eles admitem que é uma opinião, né? Isso é ótimo, que pelo menos que deixe claro que isso é a opinião de vocês. Mas eles fazem uma coisa que, assim, a princípio, num primeira vista, eu já vou dizer que é só a primeira vista, porque quando você olha um pouco mais a fundo não é verdade, mas à primeira vista eles fizeram uma coisa certa aí, que é tentar embasar a opinião, né? Você, por mais que seja uma opinião, é bom que a opinião seja embasada. Eles embasaram a opinião deles aqui, ó. PIB brasileiro sofreria queda de até 16% caso houvesse mais uma folga semanal, estima estudo do FIENG. Não sei se é assim que se lê, mas vou ler assim, FIENG. O que é isso? É a Federação dos Industriais do Estado de Minas Gerais. Igual tem a Fiesp em São Paulo, FIEP aqui no Paraná, tem a FIENG lá em Minas Gerais. E o pessoal viu isso aí, 16%, e começou a fazer as contas. Tá, 6x1, se você baixar para 5x2, você divide 100 por 6, dá 16%. Não é possível que o estudo que eles fizeram foi simplesmente pegar, dividir 100 por 6 e ver 16%, então é 16% que vai ser a redução do PIB. Não é possível que foi essa conta que eles fizeram. O pessoal começou a especular isso na internet. Possível, sim. O pessoal começou a especular isso na internet. Aí a gente traz o post da Érica Hilton. Vocês viram esse editorial do jornal O Globo dizendo que se a escala 6x1 acabar, o PIB vai cair 16%. Então, eles dividiram 100 por 6, o que dá 16%, e concluem que se os trabalhadores estiverem um dia a mais de folga, o PIB cai 16%. É sério, vem entender melhor a palhaçada. Esse editorial se baseia num estudo da FIENG, entre aspas, porque na verdade é só um slideshow corporativo, quase sem fontes e referências bibliográficas e com números inventados, com essa porcentagem do PIB. É um estudo tão frágil que o Globo sequer coloca o link do estudo no seu editorial, porque é melhor que ninguém conferir a informação. Mas meu mandato foi lá conferir. Esses 16% são uma mentira da FIENG, um número inventado. Justamente por essa metodologia de dividir 100% do PIB pelos dias de trabalho na escala 6x1, mas com uma enrolação para ficar mais difícil de perceberem. Essa FIENG, que fez o estudo, é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a função dela é, entre outras coisas, garantir que o trabalhador tenha menos direitos e as empresas ganhem ainda mais dinheiro explorando-os. Eles produziram um estudo fictício que ignora que a maior parte do PIB sequer é produzida por quem está na escala 6x1, ignora os benefícios que o fim da escala 6x1 traria ao PIB e que o fim da escala 6x1 pode até gerar milhões de empregos. É isso mesmo, as estimativas da nota técnica número 85 do DIEESE, aqui trabalhamos com fontes,
dizem que o fim da escala 6x1 pode gerar 3,5 milhões de empregos, e se a escala adotada for 4x3, pode ser 6 milhões de novos empregos. Esse é só um exemplo das distorções que o Globo usou como fonte para o seu editorial, um editorial que tem objetivos políticos. Estamos nos aproximando da movimentação do 1º de maio, Dia do Trabalhador, e com isso serão cada dia mais frequentes mentiras como essas da FIENG e do Globo. Mas nós estamos aqui atentas, prontas para desmenti-las, para lutar pelo fim da escala 6x1, e assim seguiremos sem nos constrangermos por editoriais de quem era contra até mesmo o 13º. Tá, vamos lá. A Érica postou isso. Dayana, a gente tem que ser honesta aqui. A Érica também é parte interessada, ela é a autora do projeto, então é óbvio que ela vai defender. Então o que eu fiz? Eu fui eu mesma ver o tal estudo. E vou colocar o tal estudo na tela. Tá aqui, direto do site da própria FIENG. Tá, gente? Ninguém pode me acusar de estar tirando isso de nenhum outro lugar. Isso vem direto do site da própria Federação das Indústrias de Minas Gerais. E assim, tá aqui, né? São slides. E daí eles vão fazendo aqui toda uma defesa de que o que se vê nos outros países não necessariamente se aplica aqui no Brasil, porque isso é uma coisa que mostrar que em outros países não teve essa queda de PIB que eles falam. Eles defendem que, olha, no Brasil o trabalhador brasileiro é muito... A produtividade do trabalhador brasileiro é muito baixo. Por que a produtividade aqui é menor? Pipipi, popopó. E vai. E eu procurando, mas cadê o estudo? Cadê o estudo? Porque até aqui, eles não mostraram nada, absolutamente nada de cálculos aí, de como eles chegaram àqueles números. E vai. Aqui, a gente está no slide 19 de 24, é quando eles finalmente vão chegar na metodologia. Tá, 24 slides. No slide 19 é a primeira vez que eles param. Talvez a gente deva explicar qual que é a metodologia que a gente usou para as contas. E meio que não tem metodologia, eles simplesmente postaram 2 gráficos aleatórios, 2 infográficos completamente aleatórios, e é isso a metodologia, e já vai para os resultados. E eles simplesmente não explicam o que diabos tem a ver aqueles 2 infográficos aleatórios com os resultados. E é isso, uma página de metodologia, uma página de resultados, e acabou, já chega na nota técnica e referências, sendo que são apenas 3 referências. Ana, eu vou abrir o jogo aqui. Eu não sou economista, tá? Deixar bem claro. Eu fiz disciplina de economia na minha especialização em jornalismo científico, mas não sou economista. Mas eu sou sim jornalista de ciência, formada e com experiência em jornalismo de ciência. Eu sei reconhecer um estudo científico, um relatório técnico sério, independente da área, simplesmente porque eles têm uma forma que é padrão em qualquer área. E uma das coisas que você precisa para algo ser considerado científico, sabe o que é? Reprodutibilidade. Você precisa descrever o seu método de uma maneira que qualquer pessoa da área consiga pegar aquele método e repetir aquele método e chegar nos mesmos resultados. Entenderam? E não, aquilo não é um estudo científico. Não é um estudo científico, não é um relatório técnico. Aquilo ali é de um engodo, sabe? Isso é um engodo. Isso é um engodo. Aquilo ali é um engodo, sabe? É um estudo completamente fake. Nem dá pra chamar de estudo, sabe? Aquilo ali. Eles simplesmente fizeram 20 páginas de propaganda contra a escala 6x1, redução de jornada. Daí colocaram 2 infográficos aleatórios na metodologia, tiraram números sei lá da onde para dizer que caiu 16%. Em nenhum momento eles chegam a dizer que dividiram 100 por 6 para chegar a 16%. Eles não dizem isso naquele relatório. Mas eles também não dizem de onde tiraram os números. Então não continua sendo fake de qualquer jeito. Ok? E por fim, Ana. Não, por fim não. Tem mais uma coisa que eu quero trazer aqui. Sabem o Nicolas Ferreira?
Deputado Nicolas Ferreira? Pois é. Ah. O tesoureiros do Jair, lá no Twitter, fez questão de lembrar a gente que o Nicolas Ferreira citou o Fieng como base para formar a opinião dele sobre a escala 6x1. Ah, tudo se conecta. No outro dia, eu liguei para o Flávio Rosco, que é presidente da FIENG, que é na indústria a Federação da Indústria de Minas Gerais, pedi para ele um impacto socioeconômico disso tudo. Ele falou, cara, isso aí não se sustenta, só se sustenta no mundo da lua desses caras. Você tá me entendendo? Muito boas as suas fontes, Nicolas. E daí, por fim, tem uma coisa que eu queria trazer aqui também, Ana. Agora sim, por fim. Eu vou trazer aqui um fio do Roberto Takata, lá no Blue Sky. Quem é Roberto Takata? Roberto Takata é um estudioso, um pesquisador da divulgação científica brasileira. Eu posso estar desatualizado, mas se eu não me engano, ele ainda é professor visitante da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele fez um fio lá no Blue Sky, falando sobre essa questão da baixa produtividade do brasileiro, que é a questão que mais trazem toda vez que é para discutir isso. Por que não pode ter redução de jornada no Brasil? Porque o brasileiro tem baixa produtividade. Ele traz aqui, brasileiro trabalha mais horas e produz menos que empregados em países ricos, mostra estudo. Então, seu corno... Você nem ao menos menciona que o investimento dos empregadores em máquinas e equipamentos para aproveitar o trabalho do empregado é muito menor no Brasil do que nos países ricos. E daí ele mostra aqui o gráfico. O trabalhador brasileiro gera 1/4 do trabalhador dos Estados Unidos, pois o empresário brasileiro investe só 1/10 do que o empresário dos Estados Unidos em tecnologia de produção. Proporcionalmente, o trabalhador brasileiro é 2,5 vezes mais produtivo que o trabalhador dos Estados Unidos. Uma pessoa com as próprias mãos deve ser capaz de remover terra a uma taxa de 0,2 metros cúbicos por hora. Uma pessoa com pá, 1 metro cúbico por hora. Uma pessoa operando uma retroescavadeira, 10 metros cúbicos por hora. Aí compara o peão cavando com as mãos e o outro com escavadeira e diz que o primeiro é menos produtivo, então não pode descansar. Exatamente. E daí ele traz as fontes, ele mostra como é que ele usou para fazer o gráfico. Ele, inclusive, chega a questionar o próprio gráfico e faz um novo gráfico para mais correto. Gente, só para dizer para vocês, esse fio, isso aqui não é um estudo científico, obviamente, mas esse fio do Roberto Takata, ele é muito mais científico do que aquele relatório da FIENG. Só lamento te dizer. Sim. Enfim, é isso, Ana. Aí eu posso parar de pistolar. Desculpa. Não, essa pistolada valeu completamente, Sofia. Tá perfeito. Agora, saber que é o mesmo estudo, entre aspas, né, que embasa todas essas opiniões a respeito. E opiniões, né, a respeito da escala de trabalho no Brasil, que super não são questionáveis, né? É um estudo feito pela de novo, entre aspas, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Você acha que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais tem interesse em defender a não redução da jornada de trabalho? O que você acha, né? É mais ou menos como Nestlé faz um estudo dizendo que chocolate faz bem à saúde, tá? E aí, o estudo é uma série de slides para início de conversa, né? Sem qualquer tipo, realmente, sem qualquer tipo de metodologia, sem qualquer tipo de enfim. Eu queria aproveitar os comentários do chat aqui, né? Alshur, desculpa se eu estiver lendo errado. Qualquer professor universitário olha para um negócio desse e reprovaria, com certeza. Eu acho que eu vou nessa com a Sofia, assim, não sou da área de economia, mas, sinceramente, isto não é uma pesquisa. Né? E tem uma coisa importante, né, no discurso, chamar isso de um estudo e ainda colocar a sigla da FIENG, né? Dá a impressão de que é uma universidade. Segundo, dá a impressão de que é um estudo. Não é um estudo, né? Isso é um gerador de lero-lero faria melhor, né? Por falar nisso, John Lennon pede aqui no chat que a gente respeite o Instituto
Quem Eu sabe, acho que se sabe. tivesse. Quem sabe, sabe, se eles tivessem citado este instituto muito respeitado de pesquisa, teria sido um estudo muito mais confiável. Enigma Hall tem um ponto, vai defender dizendo que a parte de dividir 100 por 6 pode ser replicada por qualquer um. Eu discordo, porque eu possivelmente erraria essa conta, mas tudo bem. E eu vou trazer aqui a nossa querida Mila Laranjeira, Opa. dizendo o Takata é a própria referência. Se ele falou, tem base científica. Pois é, não tem um divulgador com um comunicador de ciência no Brasil que não conhece o Takata. Exatamente. Não, e veja a forma de se comunicar da ciência, entende? Mostra. Aí vou pegar para minha área, né? O discurso tem estratificação, tem redundância, expõe as sequências, os métodos, leva o sujeito, percorre né, o caminho todo da solução. Todos os elementos, né, de uma comunicação científica, de um artigo científico estão ali, né? E não estão, de novo, naquela coleção de slides da FIENG. Dina Aldena pede para a gente colocar o link da FIENG na descrição do corte. Vamos colocar. E é isso. E já jogo aqui no chat para quem quiser ver o slideshow. Opa. E a Cado, eu achei isso muito específico. Chamar isso de estudo parece quase um ataque aos universitários que varam noites escrevendo artigos para tirar um 7 miserável na avaliação. Mas é para isso que a universidade, que a academia é duríssima nas suas avaliações, entende? E é por isso que essa galera aí não gosta de universidade, não gosta de ciência, porque prefere tirar as coisas do instituto, tirei daquele lugar mesmo, e acreditar. E agora, voltando para a questão política, né, disso, o fato de que todos eles aparentemente estão se baseando, né, nesse estudo, entre aspas, me diz também da sinergia, vamos chamar assim, desses discursos, né? Porque a gente está falando de Nicolas Ferreira, a gente está falando do O Globo, né? Aliás, Não, só ia dizer, né? Todo liberal, todo fascista é um liberal assustado, né? Exatamente. Quando a gente fala assim, olha, você tem que saber de onde uma mensagem é emitida, né, no caso do estudo da FIENG, entender que isso está vindo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a gente também precisa olhar de quem vem a mensagem, quem é o Globo, qual é o seu histórico e qual é o seu interesse. Né? Por que esta mensagem neste momento, neste veículo vem aparecer. E aí talvez a gente descubra coisas interessantes. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Estou ouvindo o advogado falar aqui no meu ponto eletrônico. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Tirados de lugares melhores do que esse estudo. Beijos.